Olá, essa é a minha apresentação para o Laboratório de Máquinas Elétricas da Prática 07, referente a gerador de corrente contínua autoexcitado com carga. A minha equipe é formada por mim, João Vitor Baza de Freitas, Álvaro Lopes de Araújo Neto, Eduardo Pereira Tomás, Vinícius Rebouças Cortez e pelo Rômulo Gomes dos Santos. Eu fiquei responsável pela apresentação e pelo slide 2, do qual tem o item 1, meça o valor da resistência de armadura. Medimos durante a prática o valor da resistência de armadura e encontramos o valor de RA igual a 1,9 ohm. Além disso, realizamos a montagem do circuito mostrado mantendo as cargas de lâmpadas desligadas. E abaixo está representada a curva característica de tensão de um gerador autoexcitado shunt sem carga, certo? Essa curva é mostrada onde ER é uma tensão gerada quando ainda não há corrente excitadora nas bobinas de campo, IF, devido ao magnetismo residual. Este efeito ocorre devido ao ciclo de esterese de um material ferromagnético, onde há uma densidade de fluxo remanescente. Como a tensão é diretamente proporcional ao fluxo, pela equação, se há um pequeno fluxo, então há uma pequena tensão. Essa curva se comporta semelhante ao ciclo de esterese. A tensão gerada é zero, é maior quando se reduz IF do que quando se aumenta. Bom, basicamente esse é o funcionamento da bancada aí, enquanto não há carga. E depois que coloca a carga, a gente vai poder ver aqui no slide do Álvaro Lopes. Passo a palavra para ele. Muito obrigado, até mais. Olá, meu nome é Álvaro Lopes e vamos agora para o item 1.2. Ajuste o reostato do campo R1 em torno de 1000 ohms e verifique se as ligações estão corretas. Para esse item, nós utilizamos o multímetro com sua função de medir resistência. Colocamos a resistência do reostato o mais próximo possível de 1000 ohms. Agora o item 1.3. Acione a máquina primária e verifique se houve escorvamento. Caso contrário, pare a máquina e inverta as ligações do campo paralelo do gerador e acione novamente a máquina primária. Explique e comente detalhadamente a importância desse procedimento. Para esse primeiro teste, nós montamos o circuito baseado neste diagrama e no momento da primeira ligagem, do primeiro momento que ligamos a bancada, já houve o escovamento. Não foi necessário inverter as ligações do campo paralelo. Agora, por que isso ocorre? Em todo gerador é para existir uma tensão residual. Ela vai ajudar a dar início ao escovamento. Com essa tensão residual, nós podemos já fazer o teste se o gerador vai funcionar em perfeitas condições. Se houve escovamento, existe a tensão residual das rotações anteriores, dos momentos anteriores em que a máquina foi ligada. Então, como o teste deu certo o escovamento, a máquina está em ótimas condições para o seu funcionamento. Agora o item 1.4. Ele também é semelhante, tem a mesma ideia. Com a rotação da máquina primária estabelecida, meça a tensão de armadura do gerador CC, como se justifica o surgimento desta tensão. Primeiro depois que nós verificamos que estava havendo escovamento, desligamos a máquina e medimos a tensão, foi de aproximadamente 5 volts. Com a máquina ligada, essa mesma tensão, esse mesmo ponto, havia uma tensão de 15 volts na nossa armadura. Por que isso aconteceu? Foi exatamente o que foi comentado anteriormente. Essa tensão de 5 volts que já existia com a máquina desligada é a tensão residual, que vem a partir das rotações dos funcionamentos anteriores da nossa máquina. O item 1.5 varia o reostato de campo paralelo do gerador R1 até que a tensão de armadura atinja 200 volts. Para esse item, nós ajustamos o reostato até o próximo mais possível de 200 volts. Com isso, foi mais ou menos ali na resistência mínima do reostato. Muito bem, agora eu vou passar para o meu colega para dar continuidade. Boa noite, professor. Aqui é o aluno Vinícius Rebouças Cortez e vou dar sequência aqui no nosso laboratório. Bom, nesse laboratório pediu que a gente anotasse os valores tanto de corrente quanto de tensão à medida que fôssemos aumentando a carga nas correntes. No caso seria a tensão no campo paralelo e a corrente de armadura, e plotássemos eles no gráfico. Como pode ver, esses foram os valores obtidos pelo experimento. Eles foram limitados ao número de
lâmpadas que tínhamos disponíveis na bancada. E esse é o gráfico em que nós mostramos como é que está a relação de tensão e corrente. Podemos perceber que quanto maior tensão, ou seja, quando ela é 200 com carga zero, ela tem o nível de tensão maior, ou seja, quanto menor a carga, maior a tensão no gerador paralelo e menor a corrente. Porém, conforme vamos ligando as lâmpadas, a corrente vai aumentando e a tensão vai diminuindo. Bom, além disso, também nos pede para a gente calcular a tensão de regulação do gerador paralelo. Bom, no começo da prática foi encontrado que a armadura paralela a impedância de armadura paralela é de 1,95 ohms. Então, sabendo que a corrente para a carga máxima de 3,5 amperes, podemos concluir que a tensão de regulação sobre o gerador paralelo é de 6,65 volts. Bom, é pedido agora que nós comentemos o porquê dessa queda de tensão e do porquê quando a carga está em vazio a tensão é máxima e para que após isso façamos um experimento alterando o reostato para voltar a tensão a 200 volts, porém com a carga máxima. Bom, nós sabemos que quando não tem corrente, quando não tem carga, não tem corrente. Se não tem corrente passando pela armadura, não vai haver uma tensão na própria armadura, ou seja, não vai ter uma queda, uma perca de tensão. Então a tensão do gerador, do campo paralelo, ela se mantém máxima. Porém, à medida que vamos aumentando a carga, ou seja, aumentando o número de lâmpadas, quando a armadura deixa de operar em vazio, começa a correr uma corrente pela armadura. Essa corrente ela vai gerar uma queda de tensão, pois está passando por uma impedância de 1,9 ohms aproximadamente, que vai resultar numa diminuição gradual da nossa tensão de campo paralelo, do gerador paralelo. Bom, ao mantermos a carga máxima, ou seja, com a corrente no campo, com a corrente de armadura de 3,5 amperes, vamos variar a carga do reostato de campo para que voltemos a nossa tensão a 200. Ao fazer isso daí, encontramos uma corrente de 7 amperes. Por que isso ocorre? Bom, temos uma carga máxima, ou seja, temos uma corrente... É necessário passar uma corrente alta pelo nosso campo paralelo, pela nossa armadura, perdão. Porém, o nosso campo paralelo está com uma tensão muito alta. Então, está aumentando a corrente que passa por ele, o que em consequência também estaria aumentando a tensão de armadura. Bom, essa é a minha parte. Agora eu vou deixar para que meus companheiros possam seguir com a prática. Obrigado, professor, e boa noite. Então, dando continuidade à resolução dos exercícios da prática 7, a qual fala sobre gerador de corrente contínua autoexcitado com carga. Eu sou o Rômulo Gomes, encarregado por meio da divisão interna da equipe a resolver os exercícios 2.0, 2.1 e 2.2. No caso, esses exercícios são complementos de um procedimento, da qual pede para explicar e comentar o procedimento. O exercício 2.0 altera o circuito da montagem anterior para que seja implementado um gerador composto, através da inclusão do campo série e de um resistor de desvio, conforme mostrado na figura. 2.1 nos pede para ajustar o resistor R2 a 2 ohms e acionar novamente a máquina primária. Com o gerador a vazio, ajuste sua tensão terminal de 200 volts. 2.2 ligue uma ou mais cargas até que se verifique qual o atual tipo de configuração do gerador. Caso o gerador esteja ligado com o composto diferencial, desligue a máquina primária e altere as devidas ligações de forma que se obtenha um gerador composto cumulativo. Então, para a resolução dessa questão, nós vamos primeiro explicar o procedimento que foi realizado pelos integrantes da equipe no dia da prática, que é analisando o comportamento de gerador de corrente contínua, como eles apresentam a redução de nível de tensão nos terminais da carga devido ao aumento de queda de tensão na resistência da armadura, ou seja, a queda que a corrente de carga aumenta, a tensão na carga diminui. O estado das escovas também contribui para o baixo nível de tensão nos terminais da carga, à medida que se inserem outras. Escovas desgastadas contribuem negativamente para o processo. Também foi observado que, a vazio, o gerador apresenta uma tensão gerada
mesmo sem circulação de corrente de armadura. Isso se dá devido ao magnetismo residual presente no campo de excitação e durante as práticas realiza-se uma verificação no sentido de polarização do campo de excitação. Então, como pontuado no exercício 2.0, para a carga máxima nós ajustamos o reostato de campo R2 até a tensão de carga retornar a 200 volts. Retornamos o reostato de campo paralelo para o valor máximo, ocorrendo diminuição da tensão gerada e desligando a máquina primária e, por fim, retirando-se as cargas. Alterou-se o circuito de montagem anterior para que fosse implementado no gerador composto, através da inclusão do campo série e de um resistor de desvio, conforme o diagrama de gerador CC composto autoexcitado. Foi realizado o ajuste de R2 para 2 ohms, o acionamento da máquina primária com o gerador a vazio, ajustando a tensão terminal para 200 volts e ligando-se cargas gradativamente, verificando a configuração do gerador. Observou-se que se tratava de um gerador composto cumulativo e então computamos as tensões e as correntes respectivas. Nesse caso, nós observamos que a regulação de tensão foi mais eficiente do que o gerador de excitação paralela. No caso, a diminuição da tensão ocorre devido aos fatores citados anteriormente para o gerador de excitação paralela. E, no entanto, a diminuição da tensão foi bem menor, visto que houve uma compensação no fluxo magnético do circuito devido à magnetização do campo série, magnetização esta que é proporcional à corrente de carga. Variamos então o reostato R2 em paralelo com o campo série para obter um campo IP composto, e nesse caso, nota-se que a regulação de tensão foi extremamente ruim. Isso acontece porque o fluxo produzido pelo campo série se opõe ao fluxo produzido pelo campo paralelo, ocorrendo a diminuição na magnetização da máquina, o que irá diminuir drasticamente a tensão na carga. A magnetização dos campos série e paralelo seriam opostas, logo a máquina CC apresentaria uma configuração diferencial. Pode-se notar que a regulação desta configuração é ruim, visto que ao se aumentar a corrente de campo, aumenta-se a carga e isso implica no aumento da magnetização do campo série. Logo, maior será a oposição entre os dois campos. Então, quando os fluxos somam, a máquina é denominada composta aditiva ou cumulativa, e quando se subtraem, a máquina é denominada composta subtrativa ou diferencial, como podemos descrever nesse processo do 2.0 ao 2.2. Oi, meu nome é Eduardo, sou da turma 1C e fiquei responsável pelos tópicos 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. O tópico 2.3. Liga as cargas, lâmpadas de maneira gradual. Anote na tabela uma sequência de valores de tensão e corrente de armadura. Está aqui anotado na tabelinha. 2.4. Trace o gráfico VA versus IA. Comente sobre a regulação da tensão do gerador paralelo. Pronto. Foi traçado o gráfico a partir dos dados dessa tabela que foram obtidos em laboratório. Nesse gráfico a gente pode ver que o gerador é hipocomposto. É obtido quando a tensão terminal, a plena carga, que é essa, é menor que a tensão da máquina girando a vazio, que é essa. Ou seja, a tensão a plena carga é menor que a tensão da máquina girando a vazio. Isso ocorreu quando a gente conectou o campo série do circuito de armadura. Quando a gente conectou o campo série do circuito de armadura, saiu daquela figura contorcida que estava lá no 1.6, esperando uma curva contorcida, e gerou essa curva mais, digamos que linear, de queda com a partir do aumento da corrente, né? Aumento da carga, vai aumentando a corrente e diminuindo a tensão. Pois é, quando a gente conectou no campo série, ocorreu esse ajuste, ocorreu essa regulação da tensão, né, do gerador paralelo. Aqui a gente tem aqui tem, ó, 2.5. Calcula a regulação da tensão de armadura para maior carga. Beleza. A regulação da tensão de armadura para maior carga seria maior carga que é 155, né? 105
ficou em 155 volts, 6,5 de corrente, 6,5 ampere. Se a gente for traçar aqui a reta de resistência, opa, ela passaria bem por aqui, aproximadamente uns 170 volts, né? Igual tá aqui, ó. Se a gente fosse traçar aqui, passaria mais ou menos uns 170 volts. Diminuindo pela tensão máxima, né? Daria uns 35 volts aproximadamente, que seria o valor da queda de tensão. Beleza. E o valor da queda de tensão com a reação de armadura. Vamos lá. Explique e comente detalhadamente como obter um gerador hipercomposto, um gerador hipocomposto e um gerador composto normal. Um gerador hipercomposto é obtido quando a tensão terminal a plena carga é maior que a tensão da máquina girando a vazio. Quando a tensão terminal a plena carga é maior que a tensão da máquina girando a vazio. Na prática, a gente encontrou isso quando a gente não ligou o campo série ao circuito de armadura, quando estava só o circuito paralelo rodando na máquina. Aqui no circuito de armadura. Beleza. O gerador hipocomposto a gente obteve quando a gente ligou tanto o circuito de campo quanto o circuito de campo série junto no circuito de armadura. Com isso a gente conseguiu obter o circuito hipercomposto, que é obtido quando a tensão terminal a plena carga é menor que a tensão da máquina girando a vazio. E a gente não conseguiu obter o gerador composto, que é obtido quando o terminal do gerador a vazio é o mesmo, independente da carga. Na prática foi obtido com a inversão dos polos do campo paralelo. A gente tentou fazer isso, mas não conseguimos obter na prática. Eu acho que algum problema nas máquinas. Pois é, essa foi a minha apresentação.